Ah, microfone ligado. Tour de France 2022, 14ª etapa, 192 quilômetros. Para quem gosta do resumo, vitória do Michael Matthews, que esteve presente na fuga com mais de 20 ciclistas e uma fuga que chegou a ter uma diferença de mais de 10 minutos em relação ao pelotão do camisa amarela. Em relação ao camisa amarela, um ataque que merece alguns comentários, faltando 180 quilômetros do Pogačar. No final das contas, todos os interessados, eles chegaram na linha, no momento final, na subida final, 3 quilômetros, 10% de inclinação. Eles chegaram relativamente juntos, mas os únicos dois ciclistas que se mantiveram juntos até cruzar a linha de chegada, Pogačar e Vingegaard. Todos os outros perderam alguns segundos, inclusive Geraint Thomas. No resumo do resumo, vitória do Michael Matthews e o estabelecimento da camisa amarela no ônibus da Jumbo-Visma com nenhum tipo de recuperação de tempo do Pogačar em cima do Vingegaard. Eu acho que é isso. Para quem gosta do resumo do resumo. Para quem gosta da conversa, essa é a etapa de hoje. Como vocês podem perceber, 1, 2, 3, 4, 5 montanhas categorizadas. E essa montanha final é muito mais um desafio de saber quem sobreviverá à subida de 3 km, 10% de inclinação, após 190 km extremamente explosivos. E foi o que aconteceu. Como tem acontecido em todas as etapas, tem sido extremamente difícil se estabelecer a fuga, isso porque existem os interesses das equipes que lutam pela classificação geral e impedir com que a fuga aconteça. Esse foi o ataque do Pogačar, bem no começo da etapa. A minha pergunta é, o meu questionamento, ataque do Pogačar, faltando 180 km. Se vocês olharem, vai aparecer em algum momento o Vingegaard. O Vingegaard está naquele grupo atrás, tem o pelotão, tem uma pequena quebra lá na curva e uma parte do pelotão que está um pouquinho mais gordinha. O Vingegaard vai sair dali, tá vendo? Ó? O camisa amarela saindo, acelerando, indo em direção ao grupo da frente. Lembrando que no momento que o Pogačar atacou, ele foi imediatamente seguido pelo Van Aert. A minha pergunta é o seguinte. Por que o desespero de fechar o gap do Pogačar? Vamos imaginar que o Pogačar tivesse abrido um gap. O que eu não entendi é, bonito para ver, legal para comentar, ai, nossa, o Pogačar atacou, imagina e etc. Tá bom, vamos imaginar, tá bom, o Pogačar pegou, atacou. Ele não vai abrir 10 minutos em 30 segundos. Ele vai abrir 10 minutos ao longo de muitos quilômetros para conseguir abrir 10 minutos. E lembrando, a fuga abriu 10 minutos porque o Pogačar não estava presente, ou seja, o pelotão permite com que a fuga abra porque não tem ninguém que ameaça. Se tem alguém que ameaça o pelotão, dificilmente a fuga vai abrir 10 minutos, né? Então, a fuga tem sido difícil de ser estabelecida. E ela só é estabelecida, não é o pelotão que desiste, é o pelotão que deixa a fuga acontecer. Então a gente precisa lembrar desses fatores. Levando isso em consideração, qual é o desespero? Por que o Vingegaard ele saiu que nem um louco lá do grupo para ir atrás do Pogačar? Deixa o Pogačar atacar. Faltavam 180 km, não é que faltava 18 km, não é que faltava 50 km, faltava 180 km. Então tem algumas respostas que parecem ser talvez um pouco emocionais, que é difícil de compreender. Por quê? Mesmo que esse suposto ataque do Pogačar tivesse sido bem sucedido, para o Pogačar estar na fuga, primeiro, se o Pogačar está na fuga, a fuga não gosta que o Pogačar esteja na fuga. Porque os ciclistas que estão na fuga, como o Michael Matthews, ele olha para o Pogačar e fala assim, cara, enquanto você estiver aqui, o pelotão não vai deixar a gente ir embora. Ou seja, você no pelotão, você diminui drasticamente a chance da fuga ser formada. Isso quer dizer que qual é a chance do Pogačar fazer uma aceleração, faltando 180 km, estabelecer uma fuga, mesmo que ele se voluntarie? Eu vou ajudar e não vou disputar. A questão não é ele disputar passar na linha de chegada, o que poderia acontecer numa movimentação faltando 10 km. Faltando 180 km,
Entendeu? Ele tem que chegar para todo mundo e falar assim, não se preocupem que o pelotão não vai me perseguir. Não existe. Ou seja, legal o Pogacar ter atacado, o Pogacar não perde nada com isso, eu só achei e falei assim, por que a classificação geral está bem desesperada, tentando neutralizar a movimentação do Pogacar faltando 180 km? O Pogacar não vai para lugar nenhum. Agora, é claro que pode ter outras possibilidades que eu não estou considerando, então sintam-se à vontade em colocar no comentário. Fuga formada com mais de 20 ciclistas, 23 ciclistas, daí de novo. Ah, mas se o Pogacar estivesse na fuga, eu falei assim, o pelotão deixa a fuga ser estabelecida. Né? Se o Pogacar estivesse nessa fuga, essa fuga não teria sido formada. Então, entendeu? É ciclismo. Ciclismo. Fuga estabelecida. Olha lá, tem uns caras olha lá. Ó. Tinha o Chris Froome aqui, né? Ó. Pinot, Michael Matthews. E daí aqui, o momento que a Jumbo-Visma... Essa é a fuga, o momento que a Jumbo-Visma estava na frente do... É um saco não poder usar a imagem. Aqui, ó. O momento que a Jumbo-Visma estava na frente do pelotão, tudo controlado, faltando... Quer dizer, isso é uma imagem, né? Mas logo depois que a fuga foi estabelecida, a Jumbo-Visma controlou. Eu acho que eles deram férias pro... A Jumbo-Visma deu férias para os atletas, para os ciclistas, muito cedo na etapa de hoje. Porque o Vingegaard, ele ficou sozinho muito cedo. Ou os caras estavam cansados, ou eles liberaram os caras para descansar para o dia de amanhã. Não sei exatamente o que aconteceu, mas foi no mínimo estranho ver o Vingegaard sozinho. Entre várias movimentações da fuga, a disputa mais interessante foi entre o Bettiol e o Michael Matthews na subida final. Esse é o Thibaut Pinot e o Marc Soler, tentando recuperar um pouco de tempo. E esse é o Michael Matthews na subida final. O que aconteceu? Ele na subida final, daí o Bettiol chegou nele. Parecia que o Bettiol iria largá-lo. O Bettiol chegou a ultrapassá-lo. O Michael Matthews conseguiu recuperar. Então é aquela velha história do pace da subida. Se o cara tem calma ou simplesmente se ele resolve não seguir o outro ciclista e simplesmente acreditar no pace dele, existe uma chance razoável do cara não explodir completamente o motor e reencontrar o ritmo dele. Porque a pior coisa que pode acontecer numa subida, a hora que você puxa muito tempo acima do limite, quando você explode, você não tem mais o que administrar. Você simplesmente vai explodir o motor, vai sair peça para tudo quanto é lado, não tem o que fazer. Então, no final das contas, o Michael Matthews, que não é um escalador, obviamente, né? Ele é um cara muito mais sprintista, ou um cara que pode ser considerado de prova clássica, muito mais sprintista, mas é um cara que se vira no terreno como hoje, venceu a etapa após 5 anos sem vencer uma etapa no Tour de France. Michael Matthews e o Bettiol na segunda colocação, e daí chegaram picotados os vários atletas da fuga. E esse foi um momento que incrível. No momento final, a UAE estava presente com o Pogacar e o Vingegaard sozinho, largadinho, camisa amarela, o que foi no mínimo inusitado essa imagem. O Geraint Thomas perdendo um pouco de tempo. Eu achei curioso o Yates não ir à frente do Geraint Thomas para ajudar o Geraint Thomas. Obviamente, talvez não tinha condições de fazer isso, mas essa aceleração do Pogacar voltou a fazer as acelerações dele para tentar quanto que ele recuperaria nessa aceleração. 2 segundos, 3 segundos fazendo esse sprint, e o Vingegaard, não dá nem para enxergar o Vingegaard. Vocês perceberam que tem uma diferença do biotipo entre o Vingegaard e o Pogacar? O Vingegaard, ele deve ter uma área frontal que deve ser pelo menos uns 5% menor do que o Pogacar. Daí você tem uma área frontal menor, você é mais leve, ou seja, você tem menos arrasto, você tem uma melhor proporção peso-potência, e daí, pelo que parece, ele tem uma melhor subida nas longas subidas e consegue responder aos ataques explosivos do Pogacar. Isso quer dizer que o Pogacar vai ter um trabalho seríssimo, ou vai ter um atleta, um ciclista para bater de frente com ele. Incrível. E daí atrás, perdendo alguns segundos,
o Geraint Thomas, aqui quem tá chegando é o Gadu e o Geraint Thomas atrás e o Nairo Quintana na roda e o Yates realmente estava quebradinho. Aqui o camisa amarela se reidratando. Uma garrafa de água é 50% do peso dele. Vingegaard, Pogacar, 2 minutos e 22. Esse ataque do Pogacar, ele dá o ataque, é super compreensivo. O desespero da resposta que eu falei, bom, os caras estão com perna sobrando. Agora, eu tô falando isso, mas obviamente sempre, isso tem acontecido nos últimos 4, 5 anos, ou sempre aconteceu. Mas os ciclistas, eles têm falado que o Tour de France, todos os dias são extremamente difíceis. Todos os dias. Né? E é difícil saber o quanto isso é verdade para a média de todos os ciclistas. Vingegaard, Pogacar era 2,22, Geraint Thomas perdeu alguns segundos, 2,43, Bardet 3,03, daí começa uma situação complicada, Yates a 4 minutos, Quintana a 4 minutos, Memphis, que estava na fuga, então foi o grande beneficiado do dia em relação à classificação geral, ele se colocou no top 10, Gadu, Pidcock e Enrico Mas. Acho que é isso em relação ao Tour de France, 14ª etapa, uma etapa que dava para fazer bastante especulação sobre algumas movimentações e o Caleb Ewan batendo lata. Você imagina sobrar logo nos primeiros quilômetros e saber que você vai ter uma etapa de 192 quilômetros para pedalar sozinho, com o risco de ser cortado. Dia duro pro Caleb Ewan. Abraço, galera. Tchau.